Bom dia, população de Rolim de Moura. Sexta-feira, 15 de maio de 2020. Essa semana, no município de Rolim de Moura, nós iniciamos a semana com um caso positivo na segunda, com outro na terça, com outro na quarta e, infelizmente, ontem à tarde chegou o 10º caso. Quando a gente fala por números, a gente fala em relação à estatística. Só que nós sabemos que são pessoas, São pessoas do município de Rolim de Moura que infelizmente deu positivo. O 10º caso no município de Rolim de Moura. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial à Victória, à Leila e à Verônica. Elas estão aqui como intérprete de Libras. Eu vou explicar uma situação, elas estão sem máscaras, porque elas precisam utilizar a leitura labial e a face. Mas nós estamos todos aqui em segurança por conta dessa situação. Como eu me referi, nós estamos com 10 casos positivos no município de Rolim de Moura. A enfermeira Janaína vai explicar essa situação. Bom dia a todos, agradeço também a pastoral, a equipe que se disponibilizou dos intérpretes. Esse nosso 10º caso, uma mulher de 47 anos, na terça-feira ela foi para o Hospital Municipal de Rolim de Moura e aí se tornou mais grave, sendo entubada e foi encaminhada para Cacoal, onde agora está. Alguns pacientes nossos, sintomas respiratórios, foram entubados, mas nem todos são Covid. Essa paciente de 47 anos, mulher, ela é confirmada com casos de Covid. População. Aí nós chegamos naquelas situações que é a nossa preocupação. Do quê? Do isolamento social. No dia 14 de maio, o Estado publicou o decreto 25049, onde ele classificou o município como fase 2. Que alguns comércios poderiam estar funcionando, que alguns comércios poderiam estar abertos. Através do nosso decreto do município, 4892, nós já estávamos com essa flexibilização. Mas o que acontece? Hoje nós estamos na fase 2, só que caso os nossos casos venham aumentando, como nós já tivemos casos positivos nessa semana 4, nós poderemos sair da fase 2 e vir para a fase 1. O que é a fase 1? Só irão funcionar os serviços essenciais, o comércio em si estará fechado. Nós não queremos que isso aconteça, mas para que isso não aconteça, nós vamos depender de você, população. Do quê? Das aglomerações, quando as pessoas saem sem o uso das máscaras, tá? Quando elas se aglomeram em festas em suas residências. Então isso é muito preocupante, porque hoje já se trata de um vírus, de uma circulação no município. Não está somente daquele paciente que teve contato com uma outra paciente de fora ou com uma outra pessoa positiva de um outro município. Não. Hoje já nós não estamos mais nessa fase. Exemplo disso, ontem a secretária do município vizinho confirmou 2 casos positivos. E o que ela alertou? Que esses pacientes circulavam em Rolim de Moura para fazer compra. Então não importa hoje se é a farmácia, se é o mercado, se é a loja de confecção, se é a loja de material de construção. Hoje todos estamos em risco. E para que nós não sejamos contaminados, nós deveremos utilizar as máscaras, ao adentrar o comércio, higienizarmos as mãos, tá? Nas nossas residências, quando chegamos da rua, temos o quê? Tirarmos as roupas, para tomarmos o banho, para depois adentrarmos na nossa casa. Ao recebermos alimentos em nossa casa, nós devemos fazer a higienização desse alimento. Como? Da embalagem do alimento. Como esse alimento foi transportado. Porque o vírus, ele pode estar ali. O vírus pode estar numa caneta, o vírus pode estar num saco plástico, num saco de papel. Então, essa é a nossa preocupação. Rolim de Moura, pelo decreto do Estado, volto a frisar, está na fase 2.
Mas se nós continuarmos crescendo essa contaminação, o que vai acontecer? Nós cairemos para a fase 1. O comércio vai ser fechado. Então, por favor, população, obedeça as regras do decreto. No novo decreto, o governador cita a polícia militar que eles podem desfazer as aglomerações nas praças públicas, nas pistas de caminhada. Essa população que está infringindo a regra, ela pode até sofrer um processo. Então, nós não queremos isso para o nosso município, nós não queremos isso para a nossa população. Mas todo mundo tem que cumprir a regra. Não depende só da Secretaria de Saúde, do comitê, porque se a população não se conscientizar do que está acontecendo, achar que isso é uma brincadeira, nós teremos um surto. O decreto do governo deixou bem claro quais são as situações quando nós vamos mudar de fase. Quando nós dobrarmos os nossos casos. E isso está acontecendo. Então, você, população, tem o dever, tem a obrigação de cumprir com as regras. Porque depois, caso voltamos para a fase 1, não vou poder dizer que o município não tomou as devidas providências. Porque nós estamos aqui trabalhando com toda a equipe, sentando e planejando todas as nossas ações. Então, população de Rio de Moura, você é responsável. O meu direito acaba quando começa o seu. O seu acaba quando começa o meu. Então, não infringamos. Idosos não saiam de casa, a não ser que for estritamente necessário. Não leve as crianças nas farmácias, nos supermercados, isso não tem necessidade. Quando a família sair para ir para o supermercado, uma única pessoa da casa, tá? Não tem necessidade. Eu vejo no mercado pai, mãe, filho, criança. Você está colocando a vida do seu filho em risco. Você está colocando a sua família em risco. Depois, população, não tem mais o que fazer. É uma situação, eu digo que nós estamos lutando contra um inimigo invisível. Não tem o que se fazer. O que podemos fazer é evitar as aglomerações e o isolamento social. Janaína, como que estão os casos ainda previstos para chegar no município? Nós temos alguns casos ainda previstos. Hoje chegou o último resultado de todos os funcionários da saúde que foram coletados, né? Salvo o caso da enfermeira que deu positivo, todos os outros casos foram negativos. Então nós temos alguns casos que todos os dias nós coletamos exames de pacientes suspeitos de Covid, também de contatos com sintomas, certo? E essa quinta-feira nós tivemos uma notícia muito boa. Por quê? O nosso quarto caso de Covid, que é o caso de um médico, foi curado. Ele não tem mais sintomas, está curado de Covid. Então é um fato que nós comemoramos. Então hoje nós temos 6 pacientes doentes com Covid e 4 pacientes que tiveram Covid e foram curados. População, ao comerciante, ao empresário. Nós tivemos o nosso último decreto no dia 30/4. Essa semana o comitê vai estar avaliando o nosso decreto. Poderão surgir novas mudanças. A gente espera, população, que até a reunião desse comitê, que vai ser na segunda-feira, essa análise, nós não tenhamos mais nenhum caso positivo. Porque caso tenhamos, nós teremos que tomar outras medidas. Então, que Deus nos abençoe. Um bom final de semana a todos. A Secretaria de Saúde, ela está com um comitê, todos os dias reunindo, estudando caso por caso e acompanhando isso. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ótimo final de semana e que eu cumpra a minha parte e que você cumpra a sua parte.